Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Lustosa e hoje eu quero falar com vocês sobre dizer não. Às vezes, né, a gente decide fazer algo e aí aparece um monte de oportunidades, um monte de convites. E essa semana aconteceu uma coisa e eu quero compartilhar com você. Eu tava conversando com a secretária que me ajuda aqui, a Ju, e eu tava explicando pra ela com o que eu trabalhava e tal. E aí eu expliquei pra ela uma coisa que foi muito legal, porque ela falou assim, Ju, às vezes eu tenho dificuldade em dizer não, né? E aí eu me inspirei para gravar esse vídeo nessa conversa que eu tive com ela, porque eu expliquei pra ela o que eu utilizo para me ajudar e o que eu ensino os meus clientes também. Eu tenho um amigo que chama Beto, ele é terapeuta, e há muitos anos atrás, numa conversa, a gente estava almoçando, ele me falou assim, Ju, eu tava falando, eu tenho dificuldade em dizer não, né? Eu tenho um certo receio em dizer não. E às vezes eu acabo me sobrecarregando. E aí ele falou assim pra mim, eu vou te ensinar um negócio que funciona muito comigo e que eu acho que pode te ajudar. Aí eu falei, legal, me ensina então. E aí ele me ensinou esse seguinte exercício simples. Você imagina que tem uma plaquinha que de um lado ela está escrito sim e do outro lado ela está escrito não. Então, todas as vezes que alguém te pedir algo ou quando aparecer alguma oportunidade, você tem que pensar o seguinte: qual é o meu foco? No que eu estou focado? O que eu quero para mim? E se eu disser sim para essa oportunidade ou para essa pessoa, esse não que está do outro lado da plaquinha aqui virado para mim, o que ele significa? O que eu estou abrindo mão? Tá? Então, eu estou dizendo sim para alguém ou para alguma coisa, para alguma oportunidade, e ao mesmo tempo estou dizendo não para mim. Então, você tem que ver qual é o custo, qual é o preço desse não para você. Ao mesmo tempo que, se você disser não para aquela situação, para aquela oportunidade, para aquela pessoa, você está dizendo um sim para você. E aí, a sacada é essa. Esse sim que você está dizendo para você está alinhado com o seu foco? Com o que você está realizando, com o que você quer para sua vida? E o Steve Jobs, ele tinha uma frase que eu acho sensacional. E eu gravei um podcast há uns dias atrás, que eu fiz uma série de podcasts e disponibilizei para o WhatsApp para uma lista que quis receber. E esse tema, foco é dizer não, que eu acabei usando esse tema lá, ele foi um dos que eu mais recebi feedbacks positivos, assim. Então, ele fala isso, Steve Jobs. Foco é dizer não. Então, reflita um pouquinho na sua vida. Quando você decide algo, coloca foco, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que abrir mão, em alguns momentos, de sair com seus amigos, de, às vezes, até ficar um pouco mais com a sua família, de fazer, às vezes, abrir mão de uma atividade física por um pouco tempo, mas assim, tudo em prol do que você quer. Então, eu sempre falo o seguinte, quando você tem um foco e quando você aprende a dizer não, e você sabe o porquê que você está dizendo não, fica muito mais fácil, muito mais leve esse não, tá? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, espero que tenha contribuído, porque eu realmente utilizo isso e faz muita diferença. E só para vocês terem ideia o quanto é importante você manter o foco nisso. Aconteceu uma situação essa semana em que eu estava quase dizendo sim para uma situação que esse não ia até me custar um pouco caro, assim, ia sair um pouco caro. E aí o meu noivo falou assim, presta atenção, esse sim que você tá dizendo para essa situação, tá te dizendo não, lembra da plaquinha? Ele brincou ainda comigo. Eu falei, lembro. Ele falou assim, então pensa nesse não. Aí eu refleti um pouquinho, pensei um pouquinho, falei, realmente, essa resposta melhor não é o sim pro outro, é o sim para mim, ou no caso para nós. Então, às vezes, a gente tem que estar, às vezes não, na verdade sempre a gente tem que estar atento, porque mesmo treinando isso diariamente há anos eu faço isso, eu tenho que ficar bem atenta, né? Como diz a frase, orai e vigiai. A mente às vezes mente pra gente, tá bom? Era essa sacada que eu queria passar pra você hoje, essa dica. Então, aprenda a dizer não, foco é dizer não, como diz o Steve Jobs, e deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, escreva, fala o que você gostou. Se quiser sugerir algum tema também, fica super à vontade. Marque um amigo, se você acha que vai servir para um amigo, marque um amigo aqui. E se você estiver no YouTube, se inscreva aqui no canal do YouTube. Legal? A gente se encontra nos próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau!